Vamos nos unindo em luz, em amor. Vamos cumprimentando nosso anjo guardião, esse amigo que sempre está conosco, nos amparando, nos socorrendo, que vibra por todos as nossas conquistas e que está sempre disponível para auxiliar-nos, juntamente com esse irmão querido. Vamos abrindo as portas do nosso lar, pedindo que adentrem os guardiões que vão fazer a primeira limpeza, a higienização com tochas fluídicas e eles passam em todos os cômodos, debaixo dos móveis, dentro dos guarda-roupas, armários, teto, chão, parede, os batentes. Essa chama leva a luz a todos os pontos escuros. E essa chama vai desintegrando toda a energia densa, que é sugada pela Mãe Terra e depois vai ser ressignificada. Neste momento, adentram baianos, baianas, ciganos, ciganas, boiadeiros, complementando essa limpeza. Eles trazem, além de suas roupas coloridas, suas danças, sua alegria, muitas ervas, arruda, guiné, alecrim, manjericão, lavanda e muita espada de São Jorge. É colocado em todos os cantos um maço dessas ervas, complementando toda a limpeza e higienização do nosso lar. O nosso lar fica mais leve, mais iluminado. Pedimos aos veludos, amigos também queridos, que possam tecer um cordão fluídico em volta do nosso lar, impedindo que irmãozinhos menos esclarecidos possam tentar atrapalhar o evangelho da noite de hoje. E esse cordão é colocado também no quarteirão, nos sentindo seguros, iluminados, nos conectamos com a egrégora do pingo de luz. O nosso querido Ruiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, Eliamar, Zé, Maria do Rosário, Rosário, Sete Flechas, Lua, todos os médicos e mentores estão ligados nessa egrégora do Hospital Santa Cruz. Uma gratidão imensa por estarmos aqui e termos ainda o auxílio dessa espiritualidade tão maravilhosa. Estamos buscando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, cada um olhando para si. E assim, para continuarmos a nossa elevação, nos ligamos às fraternidades que trabalharão conosco na noite de hoje. Todas as fraternidades que trabalham em nome de Jesus.
socorrendo encarnados e desencarnados. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Elevando o pensamento um pouco mais, chegamos até Ismael, anjo preposto por Jesus, que trabalha para transformar todos os lares do nosso país, levando os ensinamentos do Mestre. Andando um pouco mais, chegamos até as paragens de Maria, essa mãe que é puro amor, essa mãe que nos envolve com seu abraço, que nos protege, que nos ampara. Gratidão, mãe. E juntos caminhamos até Jesus, nosso Mestre querido. Gratidão, Mestre, pelos seus ensinamentos, por ainda confiar em cada um de nós. E pedimos que nos acompanhe até o Pai, até a fonte criadora. Esse Pai que é misericórdia, amor, que confia, acredita, que conhece cada um de nós, com todas as nossas imperfeições. Ele sabe o que vai no coração de cada um de nós. E a Ti, Pai, entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pedimos licença para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje, envolvendo Sérgio e muita luz e muito amor. E assim seja. Nós vamos para o último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3. Progressão dos mundos. A progressão é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, são substituídos a ela pela bondade de Deus, em que quer que todas as crenças, que todos cresçam e prosperem. A própria destruição, que aos homens parece o fim de tudo, todas as coisas, é apenas um meio para chegar pela transformação em um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada retorna ao nada. Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem normalmente nos mundos em que eles habitam, progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que aglomeraram-se os primeiros átomos que serviram de constituí-los, para constituí-los,
poderia vê-lo percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas com degraus imperceptíveis, que cada geração e cada oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Assim caminham paralelamente o programa do homem e dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, o da habitação, para que nada é estacionário. Como essa ideia grandiosa e digna de majestade do Criador, quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquele que quer que concentra a sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. A terra, segundo essa lei, esteve materialmente e moralmente no estado inferior ao que hoje é e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Chegou a um ponto de seus períodos de transformação em que de mundo expiatório se tornará mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque nele reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, 1862. E aí? Já começamos o progresso? Estão pensativos? A passos lentos. Os passos estão muito lentos, vocês acham? Falo por mim. Eu sinto que ele está lento. Às vezes dou um passo na frente, dois atrás, aí eu pego impulso, vou mais dois. E por que será? Para todo mundo tá assim? Tá com esses passos lentos, tá devagar? Sim, eu tô. Já Acho que pararam mais para passos para pensar? trás do que para. Oi, Silviane? Eu acho que eu tenho mais dado uns mais passos para trás do que para frente. Será que não é exigência demais? Ah, talvez. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Então, não vamos passar pelas fases calmas, não é verdade? Haverá um monte de expiações, haverá um monte de provas. E todos nós passamos, não é verdade? Já faz uns 2 anos que parece que assim a nossa caderneta baixou e assim pegamos todo o livro que cada um de nós fizemos nas outras encarnações e parece que está vindo tudo. A conta está alta. A conta está lá. É. O nosso, a nossa caderneta está com o lado vermelho mais arrojado do que o azul. Eu acho que a nossa dificuldade não é que a gente está andando lento, é que a gente queria estar num lugar que a gente não está ainda, né? Mas se a gente for É. pensar e Eu comparar. conta, Oi, Tiviane? eu conta baixo. Sempre meu som está baixo. Não, pode deixar. Deixa. Ah. É,
Mas se você for pensar que se a gente olhar para o mundo, para as pessoas do mundo, nós estamos tendo uma expansão de consciência, uma busca de transformação muito maior do que a maior parte do planeta, ou grande parte do planeta, vamos dizer assim. A gente, em relação a eles, estamos andando rápido, não estamos? Depende de o ponto que a gente quer avaliar, né? Isso. Agora, sem deixar de fazer o nosso trabalho, não seria muito melhor a gente perceber o quanto nós estamos andando? O quanto nós já crescemos nesta encarnação? O quanto nós já mudamos o nosso modo de pensar? Embora o modo de agir muitas vezes não tenha acompanhado, mas o modo de pensar vem mudando. E esse é o primeiro passo para a mudança final. Né? É que nem quando falam, né, que para você começar a pagar algum pecado, a primeira coisa que vem é o arrependimento. Então, se você se arrependeu, você já está andando. Da mesma forma, se a gente está mudando o pensamento, querendo fazer as coisas de forma diferente, nós estamos nos transformando. Porque a transformação começa pelo pensamento. Depois o sentimento muda. Mas precisa muito exercício para isso. E a gente está querendo pular diretamente do pensamento para pular a fase do pensamento, que é pular diretamente para a transformação do sentimento. Isso não acontece assim. Não acontece porque a gente foi a várias encarnações dessa forma. Então, quando a gente fala que está andando devagar, a gente está desprezando o trabalho que a gente está realizando. Nós estamos realizando trabalho, muito trabalho, com relação à nossa transformação. É nisso que a gente precisa se apegar, sabe? Quando tropeçar, olhar para o tropeço que a gente deu e falar assim: nossa, hoje eu percebo que eu tropecei, mas até bem pouco atrás eu tropeçava e nem percebia. Isso já não é uma evolução? Já não é um crescimento? Sabe? Quando a gente está passando por aquela dificuldade que dá vontade de sair gritando, a gente fala assim: não, peraí, eu sei que se está acontecendo comigo, existe um motivo. Então eu vou procurar um motivo e não procurar revolta. Isso já não é uma transformação? Então, a gente está andando rápido. Talvez pudesse até andar mais rápido, mas nós estamos andando. Eu acho que a gente não deve ficar menosprezando o trabalho que a gente vem realizando. A gente está se transformando, sabe? E utilizar isso como motivação para continuar esse trabalho. Né? Sempre prestando atenção em si mesmo, se autoconhecendo, para depois ir em autotransformação. Não sei se. Eu vejo que sim, é também importante a gente validar aquilo que a gente conseguiu, né? Uhum. Porque a gente consegue algumas coisinhas durante o dia. Mas como, assim, crianças imaturas, o negativo chama mais atenção, né? E quando a gente fala assim, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu sempre estou tentando chamar atenção para que alguém venha me ajudar, não é? Ou para que alguém desculpe as coisas erradas que a gente faz. Acho que essa é a principal, né? As coisas que a gente faz erradas são coisas que a gente faz errado porque a gente é assim. Mas a gente está buscando a transformação, né? Então a gente não pode se apegar ao nosso lado negativo. A gente tem que se apegar ao lado que é positivo da gente, o lado que nós estamos conquistando. Quem não conquistou coisas nesses últimos anos? Quem foi aqui que não conquistou alguma coisa em termos de mudança de pensamento? Alguém não conquistou nada? Tenho certeza que todo mundo conquistou. Todo mundo está enxergando as coisas de uma forma um pouco diferente. E isso ajuda a passar as dificuldades, os desafios. Né? Vamos lá? Continuando? O que mais chamou a atenção nessa página do Evangelho? A progressão dos mundos.
Eu acho que é uma coisa muito importante que tem aqui, que às vezes a gente esquece, né? É que tudo evolui, tudo está sempre evoluindo. Só que aqui, como ele fala, né? Os degraus são tão pequenininhos que a gente nem percebe. Para nós é uma rampa, né? Mas a gente está sempre crescendo. Às vezes a gente diminui a velocidade porque o peso fica grande, às vezes a gente aumenta a velocidade porque a gente descobre uma nova virtude dentro da gente, mas a gente está sempre andando. Tudo está andando. Você vê que ele fala, né, que está andando os seres animados e inanimados estão em progressão o tempo inteiro no planeta, né? E é isso mesmo. Aí a gente fala assim, pô, mas o nosso planeta aqui, a coisa parece que vai indo de mal a pior. É que o mal faz mais barulho que o bem, né? A gente fica com medo, né? Insegurança. Não é assim? Eu não sei quem foi que disse, né? Eu falei assim, eu não me preocupo com o grito dos maus, mas eu me preocupo com o silêncio dos bons. Quem fala muito isso é a Mônica. Mônica. É, E é isso mesmo. O grito dos maus está em tudo quanto é lugar. Hoje não. Ontem, né? Como sempre, né? A gente tem TV a cabo, 250 mil canais, a gente não consegue ver nada que preste, né? Aí, aí a Valéria pôs na Globo para assistir o Fantástico. Os dois primeiros segmentos do Fantástico era só coisa ruim, só coisa errada. Eu falei, eu não aguento ver mais esse negócio aqui. Não aguento mais ver isso daqui. Por quê? Porque isso chama a atenção do povo que gosta desse tipo de coisa. Agora, a gente que está buscando uma coisa diferente, a gente já se sente maltratado pelas notícias ruins que nós estamos vendo. já faz mal. Faz bastante mal. E aí a gente procura uma coisa diferente, que não existe na TV. Porque a TV está lá para vender as coisas ruins, porque é o que o pessoal compra, né? Então você vê futebol hoje em dia, as pessoas não estão lá para ver um bom jogo, estão lá para ficar brigando ou com o time ou com a torcida vizinha, né? A adversária. Então, a gente precisa compreender que nós temos um papel muito forte na questão dos bons, né? Dessa questão do silêncio dos bons. Quando a gente precisa fazer o bem, que a gente não fique em silêncio, que a gente vai e faça, né? Algo mais? No meu café da manhã, a gente toma junto, né? Eu, minha cunhada, Gabriela, né? Todo mundo vai para a escola, vai para o trabalho. E às vezes, quando eu já entro na cozinha, o jornal já está colocando todas as notícias juntas, né? Aí vai, meu Deus do céu, tomando café da manhã logo cedo e já tendo esse tipo de notícia. Qual a estratégia que eu usei? Eu ponho meu fone de ouvido e vou escutando minha meditação. Estou tomando meu café, quando alguém fala comigo, eu estou respondendo, mas foi a forma que eu achei de neutralizar, sabe? Aquelas notícias logo de manhã, eu coloco na preleção que eu estou escutando, coloco na música da meditação, e ali é o meio que eu achei, porque também as pessoas estão assistindo, eu não vou lá desligar, né? Eu vou criar um conflito, né? Mudar o horário de tomar café da manhã não dá. Então, foi a forma que eu consegui. Eu tenho me desligado bastante da TV. E aí acho que as pessoas já estão percebendo e, não, tá passando muita coisa ruim, já vão desligando. Mas foi a forma que eu consegui, né, sem causar muito conflito, mas das pessoas também perceberem que não é legal, né, a gente já começar logo o dia com tantas notícias ruins, né? E não são poucas. É verdade? Mas antigamente a gente assistia essas notícias e isso não abalava a gente, não é verdade? É verdade? Agora incomoda bastante. A vibração que vem incomoda bastante. Então a gente não pode dizer que não está se transformando.
Verdade, Concordam? É nisso que a verdade. gente precisa se apegar. A gente quer andar mais do que dar um passo maior do que a nossa perna. Aí a gente, como não consegue, a gente fala que a gente não consegue, mas a gente está andando, andando, levando tropeção, caindo e se ralando todo, né, Wagner? Né, amor? Levar tropeção, se ralar todo, Tudo. E a gente vai. é isso aí. Ficar com um monte de marcas roxo nos olhos. Tudo certo. É isso aí. Tá todo mundo querendo saber o que aconteceu. Qual foi o acidente que eu passei. Qual foi o próximo capítulo do livro? Qual foi o trupicão? É, Olha, eu tinha levantado, eu estava na sala, e o Sérgio falou assim, chegou, você não quer ir tomar banho? Né? Eu falei assim, eu vou. E eu estava calma naquele dia, né? Quando eu vi, foi muito interessante. Eu estava caindo, professor no tapete, né? eu tropecei no tapete que eu tenho do lado da cama, e aí eu bati com o rosto, né? Com óculos, com tudo, foi com tudo, assim, no chão. Aí o óculos quebrou, o Sérgio me levantou, e aí, assim, ninguém aguentava. Ele falou assim, vai ficar horrível isso daí. Eu falei assim, vai, né? Tanto que, assim, a gente brinca, né? Eu brinco bastante com ele nesse sentido, que eu falei, não posso nem sair de casa, porque senão você vai receber processo, menino. É, Imagina lembrei da só, Maria da Penha. a polícia para a gente, ela com o braço todo picado e roxo, o olho roxo, você, esse cara tá Pronto, batendo já na era, apanhou. Já era. Antes de É o que eu, perguntar, já era. já é o tirou que eu estava escrevendo aqui para você, Sérgio. Você vai responder uma medida protetiva. é, Mas são os tapetinhos. Os tapetinhos são perigosos. Tem que Eu também tirar, tropeço tem nos que tirar. tapetes aqui, eu tirei, porque eu estava tropeçando direto nos tapetes. o que eu falei para a Valéria é o seguinte: na próxima encarnação, quando a gente entrar na fila, a gente vai se prometer um para o outro que a gente vai pedir sem emoção, porque essa daqui está emocionante demais. A gente não para para pensar um minuto, assim. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu tinha saído do hospital fazia um dia. Um dia. Um dia. Eu saí na terça, na quarta à noite aconteceu. Aí eu falei assim, não. E aí eles falaram, né? Qualquer coisa você tem que voltar para o hospital correndo. Aí eu olhei, eu falei assim, não, vai ficar preto. No outro dia ficou enorme. E eu falei, não tem o que ser feito. Mas quando a gente vê, a gente já está no chão, né, Valéria? Não dá, a gente Nossa, não consegue nem pensar na hora quando a gente vê. Semana passada, eu não sei porque eu cismei sair do Uber do lado do motorista. E aí ele me deixou na garagem, assim, na frente da minha garagem. Aí eu saí e quando eu vi, eu tava no chão. Eu tava no chão. Aí o que que eu fiz? Na hora que eu fui, que eu perdi o equilíbrio, né? Que eu não tenho, né? Aí me atrapalhei com bolsa, com a bengala. Aí eu me joguei em cima do portão da garagem. Aí depois daquele tão, né? Aí o Ricardo já veio, sabia que eu ia chegar. Meu Deus, a mulher se arrebentou lá fora, né? Não machucou nada. Mas o cara do Uber nem saiu nem olhou assim, tá tudo bem? Eu falei, meu Deus. Aí eu levantei e tal, mas não machucou nada. Mas quando eu vi, eu tava no chão. né, os meninos, assim, o Sérgio, ele ficou assim parado, ele falou assim, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Ele falou assim, saiu do meu lado, né? Aí ele falou assim, vai pro banho, pelo amor de Deus, deixa aberto. Aí o Gabrielzinho falava assim, você tropeçou aonde, hein? Aí eu falei assim, eu não sei, Gabriel, foi ali, eu acho. Ah. Aí ele falou assim, aí ele falava, eu falei assim, gente, mas foi uma loucura. São coisas que acontecem, Sim. né? Mas para trazer toda a desarmonia, era no instante. É aí que tá, né?
a gente não vai se livrar de acontecer algum fato como esse daqui e a gente não fica assustado, não fica angustiado, né? Mas logo a gente Preocupado, né? precisa recuperar, preocupado, logo a gente precisa recuperar o equilíbrio, porque são provas, né? São provas. E a gente vai se revoltar com as provas que a gente tem, né? Então, E olhar sempre o lado positivo. Graças a Deus que foi só um roxo, é isso aí. Não foi uma né? Mesmo, fratura, né? né? Graças a Deus. E um ovo desse tamanho na cabeça. É, É. então. Mas Sangrou um poderia ter pouco, sido. né? Mas assim, teve o lado positivo que sangrou, né? Ele não abriu muito, Saiu. mas Uhum. né? Ele sangrou. E aí, assim, nós olhamos, aí eu falei assim, não vou aprontar, eu não estava aprontando, assim. Mas o que eu queria dizer é que essas provas, elas vêm para a gente. A gente precisa olhar para trás e ver o que a gente passou para ver se a gente está passando cada vez melhor. Se a gente está começando a reagir melhor a esse tipo de problema que aparece para a gente. Vários problemas, grandes, pequenos. Como é que a gente está reagindo? É essa a pergunta que a gente precisa fazer nesse momento, né? Novamente, vai sentir dor, vai sentir medo, vai sentir preocupação, vai sentir um monte de coisa. Mas a diferença está no o que você vai fazer com tudo isso. Se você vai dar vazão para que isso tome conta de você, ou você vai recuperar as rédeas da sua vida e falar assim, não, preciso aprender com isso, né? Aprender com isso que está acontecendo, sei lá, estou deixando de ter fé, sei lá, cada um vai fazer a sua própria análise, né? Parar para analisar e puxar de novo a rédea para você, porque senão é uma loucura. Vamos lá? Vamos lá, vamos mudar de livro, então? A gente agradece a página do Evangelho, todos os espíritos que estão conosco, que nesse instante o nosso lar receba toda a energia positiva, um banho de amor, de luz e de fé, através desse Evangelho que ampara, que equilibra, que traz toda a serenidade que nós necessitamos. Graças a Deus, graças a Jesus. E nós envolvemos o Sérgio para a segunda parte do nosso acolhimento de amor. Do livro Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia, de José Carlos de Luca. A página de hoje é Deixa Jesus te abençoar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus. Certa noite, eu sonhei que estava autografando um livro para alguém desconhecido. Lembro-me de que escrevia no livro os seguintes dizeres: Deixa Jesus te abençoar. No sonho, eu fiquei encantado com o sentido profundo da frase, autografada com letras de um azul celeste e com uma caligrafia que não era a minha. Ao acordar, procurando entender tanto quanto possível o significado do sonho, concluí que o autógrafo se destinava a mim mesmo. Percebi claramente que lá no meu interior eu ainda não admitia a possibilidade de Jesus me amar, em função de todos os meus erros, quedas, fracassos e imperfeições. Eu me sentia infinitamente distante dele, mas o sonho me fez ver que ele não estava distante de mim. Comumente esquecemos que Jesus ama os imperfeitos, frágeis e pequenos como eu, como quase todos nós. Ele é o bom pastor que vai em busca das ovelhas mais distantes e perdidas. É capaz de dar a vida por elas. Eu estava me comportando como o doente que recusa o socorro do médico, como o aluno que não deseja o ensinamento do professor na sala de aula. Certa vez, eu atendi uma senhora que me descrevia seu grande sofrimento ao ter que visitar o filho na prisão. Sentenciado a longos anos de reclusão por crimes hediondos,
O filho estava preso em uma penitenciária distante da residência da genitora. Ela me contava o martírio que enfrentava com longas viagens até o presídio, o constrangimento de ter que se submeter à revista pessoal e o principal, a dor de encontrar o filho encarcerado, revoltado, mal agradecido à mãe e ainda prometendo voltar ao mundo do crime quando saísse da prisão. Era muito sofrimento para uma senhora viúva e com seus quase 70 anos de idade. Com muita pena daquela mulher, indaguei a ela: diante de todo esse sofrimento, por que a senhora ainda o visita? Ela me olhou com um semblante calmo e respondeu: eu o visito porque ele é meu filho amado. Calei-me. As palavras amorosas daquela mãe até hoje ressoam aos meus ouvidos. E aprendi que, no tocante a Jesus e sua relação conosco, algo semelhante e até mais sublime se passa. Ele nos ama quando menos merecemos amor, porque quando menos merecemos é quando mais precisamos. Então, deixamos Jesus nos abençoar. Deixemos que, nesse instante, Ele segure as nossas mãos, enxugue o nosso pranto, levante o nosso ânimo. Ouçamos sua voz nos dizendo para levantar e seguir em frente, esquecendo o mal que passou, que sempre é tempo de recomeçar, que já somos amados como somos, que tudo o que em nós ainda é imperfeito, pequeno e falho, deve ser aceito, acolhido e amado para ser transformado. E enquanto tudo isso vai acontecendo, nossas portas para Jesus vão se abrindo. E Ele não aliviará o nosso cansaço. Desculpa. E Ele, então, aliviará o nosso cansaço. Restaurará as nossas forças, renovando o nosso caminho. Deixa Jesus te abençoar. Muito legal, né? Ele fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando eu li isso primeiramente, eu fiquei pensando, né, naquilo que a gente faz aqui quando encarnados e como espíritas, como cristão, né? A gente está sempre procurando as ovelhas perdidas, não é verdade? E tentando trazer a ovelha para dentro do curral novamente, não é verdade? Não é assim que a gente faz? E aí a gente se perde muitas vezes no caminho, às vezes a gente quer obrigar as pessoas a seguirem a nossa cartilha, às vezes a gente quer fazer a velhinha atravessar, mas ela não quer atravessar, né? Às vezes acontece várias coisas pelo caminho que nos trazem, muitas vezes, como eu posso dizer, desânimo, né? De ser o pastor, né? E aí eu fico perguntando para mim mesmo por que que isso acontece, né? Porque se a gente tem a intenção de ajudar, por que que a gente às vezes esmorece, né, nessa empreitada? E eu concluí, né, dentro daquilo que eu posso enxergar, que Jesus ele pode falar isso. Eu sou o bom pastor da vida, dá a vida pelas ovelhas, porque ele já fez o trabalho de autoconhecimento dele, de autotransformação. Então ele pode se preocupar com aquilo que está fora dele. Mas nós não. Nós ainda procuramos mais ajudar aqueles que estão fora do que nós mesmos, né? Nós estamos sempre buscando mais realizar pelo outro do que por nós mesmos. E é nisso que a gente precisa fixar o nosso pensamento, que a nossa caminhada é importante para nós e para os outros. E para os outros, né? Muitas vezes é a gente sendo que a gente vai ajudar muito mais os outros do que a gente buscando fazer alguma coisa que a pessoa às vezes não quer ver. Não é verdade? O que vocês acham disso? Não acho.
Concordo com você. Acho que a gente precisa primeiro olhar para dentro. E a maioria das vezes a gente olha para fora porque é mais fácil, é menos dolorido, Não vou é precisar mais, sair da zona de conforto, né? é, é mais fácil olhar para fora. É mais fácil a gente ver o defeito no outro do que na gente, porque na gente dói mais, não é E a isso? gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso, porque a omissão, quando você não conhece, ainda tudo bem. Quando você já descobre, aí a consciência pesa, né? E aí você tem que tomar atitudes, tem que tentar mudar a sua forma primeiro de pensar e depois de agir. É. Você falou uma coisa aí que me trouxe algumas reflexões, né? Eu falei assim, a gente descobre que a gente precisa mudar. Na maioria das vezes, a gente se sente obrigado a mudar. E muitas vezes a gente ainda não está preparado para mudar. Não é verdade? Porque a mudança Por tem isso que que ser é tão alguma... difícil, né? Por isso que é tão difícil. É, Por isso que é tão difícil, né? Enquanto a gente se sentir obrigado a mudar, porque a gente leu no livro, porque alguém falou, ou porque a gente percebeu alguma coisa, a gente não vai se transformar. A gente não vai. A partir do momento que a gente aceita que a transformação é benéfica para a gente, aí sim as coisas começam a acontecer. Por isso que eu falei, né, que a gente está crescendo porque está mudando o pensamento. Não está mudando a gente ainda. A mudança do pensamento é o primeiro passo para a gente aceitar que aquilo é importante para nós. Enquanto a gente não mudar o pensamento, não adianta. Qualquer mudança que a gente fizer é uma obrigação e não vai ser verdadeira, vai ser uma máscara que a gente vai estar vestindo. A gente veste a máscara por dois motivos. Primeiro, porque a gente se sente obrigado, e por se sentir obrigado, a gente faz as coisas para parecer que mudou. Né? A segunda é, a gente sabe que a gente aceita que precisa mudar, mas essa mudança é uma coisa muito difícil para a gente. Então a gente age como se tivesse mudado. Então a gente coloca a máscara de ter mudado para que a gente mesmo se sinta infeliz com as nossas posturas. Tudo bem? Mas a mudança ela é gradativa, né? Sim. O que a gente se frustra é que a gente já quer para ontem, a gente já quer amanhã já ter o dia perfeito, já ser perfeito. E quando a gente tropeça, é tudo como você estava falando antes, é tudo da forma que a gente lida com os nossos tropeção. Ou a gente fica com chicotinho, ou a gente, opa, aí você já não fica muito tempo se recriminando porque você tropeçou, você se levanta e você vai ver o que incomodou, ver o que tropeçou e segue em frente. É você gostar do processo. Se você gostar do processo, talvez o resultado final vai ser até secundário, né? Porque você vai gostando, você vai vendo as suas mudanças. Olha, eu estou sentindo diferente, eu tô pensando diferente, eu já não precisei falar mais alto, eu já não precisei falar aquele palavrão. São pequenas coisas que a gente vai observando. É. Na realidade, quando a gente coloca a nossa felicidade no fim do caminho, a gente vai sofrer até chegar lá, não é verdade? Exatamente, Agora, exatamente. É melhor ser quando feliz no caminho, né? ser feliz no caminho, porque Né? quando a gente chegar, a gente nem percebe, a gente está totalmente feliz, né? Então, Exatamente. essas pequenas coisas precisam nos trazer felicidade, precisam nos trazer aquele sentimento de contentamento por aquilo que a gente está realizando com a gente mesmo, né? Não é Com que verdade? momento, né? Com o que é no momento. A gente, nesse momento, a gente é a nossa melhor versão. Ah, posso melhorar? Pode, Claro. mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, né? Então a gente fica contente com quem a gente é hoje. Se a gente for pensar que Deus é perfeito e a gente precisa buscar a perfeição sabendo que a gente nunca vai chegar lá, não é verdade? Pelo menos é o que a gente entende hoje. Então sempre vai ter oportunidade para ser melhor. Sempre. Sempre vai ter oportunidade.
Vocês já ouviram falar sobre a escada de Jacó? É Jacó, né? É a escada de Jacó. E Jacó teve uma visão, um sonho, que tinha uma escada que se perdia no céu, né? E ele via várias entidades subindo a escada, né? E isso era a escada da evolução. Ele interpretou isso como a escada da evolução, né? Eu acho que nesse sonho ou nesse texto existe uma, um problema conceitual que nos impede ou nos atrapalha, né? Não deveria ser a escada de Jacó, deveria ser a rampa de Jacó. Porque escada significa que a cada passo que você dá um salto, né? Dá um, um, uma subida grande, não é verdade? Agora, já uma rampa, o tamanho do que você sobe é o tamanho do seu passo. Né? Você pode dar o passo pequenininho que você vai subir um pouquinho. Né? Se você quiser dar o passo maior, você vai subir mais. Não é verdade? Então, é isso que a gente precisa fazer. Continuar sempre dando passo e não se preocupar com o tamanho do passo, mas perceber que está andando. Né? Para que a gente possa entender que a gente está subindo cada vez mais. Deixa Jesus te abençoar. A gente deixa Jesus abençoar a gente? Sejam sinceros. O que Eu acho, significa deixar Jesus abençoar? Pode falar, Juliana. eu acho que o meu coração, ele se alegra quando eu me conecto com Jesus. É uma forma que eu tenho de aliviar as minhas dores. É quando eu me conecto com Ele, que eu mentalizo a imagem dele, que eu sinto que Ele está ali. Então, eu confio que as coisas vão melhorar. Então, eu acho que sim. Eu deixo Jesus me abençoar. Muitas vezes eu sou ingrata. Eu acabo de imediato, eu não percebo, mas Ele está sempre me abençoando. E quando eu me conecto, quando eu permito, quando eu me elevo, eu sinto que ele está do meu lado. A gente fala algumas coisas que é como a gente pensa, né? E como a gente sente, e se a gente for pensar bem, são erradas, né? Aí eu penso, por que Deus se afastou de mim? Né? Por que Jesus se afastou de mim? Na verdade, eles não se afastam da gente. Eles deixam a gente seguir com o nosso livre-arbítrio. Quem se afasta deles somos nós. Uhum. Então a gente precisa estar sempre aberto para receber a bênção de Jesus, de Deus. Sempre aberto. Né? Porque Ele está lá para nos ajudar. Né? Se a gente não fizer isso, a gente vai estar sozinho com Ele do nosso lado. Sabe? É Ele que nos carrega nesses momentos, mas a gente não percebe. Né? Que nem aquela música lá, Passos na Areia, né? A gente não percebe que Ele está nos carregando. Mas é Ele que nos carrega. Quando eu faço as vibrações, eu peço para Ele nos abençoar, eu sinto Jesus nos abençoando, eu sinto. Sim. É quando a gente faz o coração, né? Eu sinto Ele junto. E é isso que a gente precisa ficar atento, né? As vibrações, ela precisa sair do coração. Né? Porque senão, palavras jogadas ao vento, né? É verdade. Mas tem gente que não sente que Jesus está próximo. Né? E muitas vezes, nos momentos difíceis, a gente se sente sozinho. Né? A gente sente que a gente está tão vitimado pelas nossas dificuldades que a gente não consegue ver que Jesus está estendendo as mãos para nós. E nem sempre estender as mãos para nós é nos livrar da dificuldade que a gente está passando.
Isso é uma coisa importante. Que nem sempre Jesus vai tirar de nós as nossas dificuldades, porque elas são importantes para nós. Mas com certeza ele vai dar o ombro para dar o ombro para nós, para que a gente possa passar por essa dificuldade com menos sofrimento. Não é verdade? Sim. É que aqui o Zé Carlos de Luca fala assim: eu me sentia infinitamente distante dele, mas o sonho me fez ver que ele não estava distante de mim. Então você vê, ele se sente distante de Jesus, mas no final das contas ele via que Jesus estava perto dele. E quando a gente se sente assim, a gente parou para analisar o porquê? É porque as coisas não estão redondas como a gente gostaria, né? E ninguém gosta de sofrer, né? E aí a gente fica falando assim, mas, poxa, Jesus vai gastar o tempo dele com gente tão imperfeita quanto a gente, né? Que comete tantos erros, que ainda muitas vezes fazemos errado de pensamento, de consciência, né? Jesus ficaria assim, aí a gente pode ficar até em dúvida, né? Mas se a gente pensar o que Jesus passou para estar aqui com a gente durante 33 anos, né? Ele passou 1000 anos Trabalhando seu perispírito. trabalhando o perispírito, densificando o perispírito para que ele pudesse encarnar. O que a gente lê aí nos livros agora é que existem algumas passagens dizendo que Jesus suava ou chorava sangue, né? Isso daí era o choque energético que ele sentia pela psicosfera que ele vivia naquela época. Olha o sofrimento que ele tinha. E aí depois ele passou a vida um sofrimento, se escondendo, né? A família se escondendo da perseguição dos romanos. E aí quando ele começou a pregação, o povo gostava dele, mas quanto ódio por ele não existia pelas pessoas do poder. E por final, o que ele sofreu desde o momento em que ele foi preso até ser crucificado. Ele não fez isso por ele. Ele fez isso por nós. Por nós, por todos aqueles que naquele momento eram piores do que nós somos hoje. Então, ele se doa, ele se dá pela gente. A gente não pode ter dúvida disso. Ele não olha para a gente e fala assim, deixa eu ajudar somente aqueles que já estão mais melhorzinho. Não. Ele vai carregar no colo aqueles que estão piorzinhos, né? Que precisam de ajuda para caminhar. Aqueles que estão melhorzinhos vão ajudar os outros que estão piorzinhos também. É isso que a gente precisa ter na nossa mente. Porque senão a gente vai sentir que a gente não é merecedor da ajuda de Jesus. E quando a gente fala da ajuda de Jesus, não é ele que vai vir em espírito nos ajudar, mas todos aqueles espíritos que trabalham por Jesus são Jesus nesse momento. Então, a gente precisa sentir que o plano espiritual vai estar ali para nos ajudar quando a gente de coração estiver aberto a isso. Porque senão, pouco eles podem fazer por nós. Simplesmente nos fortalecer que eles podem. Não é verdade? Jesus fazia questão de deixar bem claro que ele queria ir onde tinha o pecado, onde tinha as pessoas mais difíceis, ele
Em todo momento, em todas as passagens, a gente vê isso. É isso aí. Ele queria ir atrás daquele que estava desgarrado do rebanho. Como, como diz o ditado, né? Os sãos não precisam de médico, né? Verdade. E aí tem essa história da mãe que tinha o filho lá preso, né? Mostrando que a gente é capaz de fazer a mesma coisa que Jesus faz por nós. Quem é? Quem é que vai deixar de ajudar o filho, por pior que ele seja? Ninguém, né? Então, a gente sabe que a gente vai receber essa ajuda também. Bom, outra coisa, né, que ele fala até, né? Aprendi que no tocante a Jesus e sua relação conosco, algo semelhante e até mais sublime se passa. Se uma mãe, né, que tem nós aqui encarnados, né, na Terra, o nosso amor ele é bem ruinzinho, né? Mas se uma mãe tem esse amor pelo filho, imagina o amor que Jesus tem por nós, né? E ele fala assim: ele nos ama quando menos merecemos amor, porque quando menos merecemos é quando mais precisamos. Isso é outra coisa que a gente não consegue fazer, né? Você vê aquela pessoa que está passando por um momento difícil e, de repente, te agride de alguma forma, a primeira coisa que a gente faz é afastar essa pessoa da gente, né? Na realidade, é nesse momento que ela mais precisa da gente. Não é verdade? Na teoria é super fácil, Nossa, né? Você tem uma teoria perfeita. filosofia é bom, né? As Nossa, assim, palavras aceitam tudo, né? agora no seu dia a dia, É. A dificuldade nossa é transformar a filosofia em ação, né? Realidade. Em realidade, em ação, não é isso? Então, mas a gente não pode deixar de filosofar, porque a filosofia nos mostra o caminho. O que a gente não pode é só ficar filosofando, né? Não é isso? é. Então deixemos Jesus nos abençoar. Deixemos que nesse instante ele segure as nossas mãos. Nesse instante, é principalmente nos nossos momentos de maiores desafios, né? Deixemos que ele segure as nossas mãos. O que significa? Que a gente está aceitando a ajuda que ele nos dá. E a ajuda que ele nos dá é todos os ensinamentos e todos os espíritos benevolentes que vêm ao nosso socorro quando nós precisamos. Que ele enxugue o nosso pranto. Quando é que ele enxuga o nosso pranto? A todo momento, a gente é que não percebe ou não tem essa noção, mas ele ampara a gente, principalmente quando a gente levanta a mão e pede, né? E quando a gente se abre para os ensinamentos dele nos momentos de dificuldade e percebe o quanto esses ensinamentos podem nos ajudar, né? É por isso que o Espiritismo é dado como consolador, porque ele vem te ensinar o que Jesus nos ensinou, né? Deixemos que Jesus levante o nosso ânimo. Os desafios muitas vezes são difíceis, mas se a gente deixar que o nosso ânimo desabe e não temos nada que nos ajude a levantar o nosso ânimo, a coisa fica mais difícil, né? Nesse momento é que uma leitura, uma reunião como esta, vai nos ajudar a sair do buraco que a gente está. Ouçamos sua voz nos dizendo para levantar e seguir em frente, esquecendo o mal que passou. Esquecendo o mal,
mas não as lições que nós aprendemos com o mal, né? Que sempre é tempo de recomeçar. Quando que a gente recomeça? Todo momento, Todos os dias, dia. quando a gente acorda. Eu diria mais do que todos os dias, né? Todas as vezes que a gente comete um deslize e fala assim, deixa eu tentar de novo. É um recomeço. Né? Mas a partir do momento que a gente abre o olho, é um recomeço. A gente Sim, pode fazer desse dia um dia melhor, diferente ou a mesma coisa. Vai depender da nossa vontade, da nossa. Então é um recomeço. Acho que todos os dias. quem diz que não tem oportunidades para recomeçar, esquece que Deus fez o dia e a noite, né? Porque todo dia de manhã você tem a oportunidade de recomeçar e fazer diferente, né? É isso. Que já somos amados como somos. A gente se sente amado pelo que a gente é? Ou esse trabalho que a gente está fazendo de autoconhecimento nos faz sentir que nós não temos o amor que a gente deveria ter? A gente fala, principalmente nas orações, né? Que eles têm um amor infinito por nós, é um amor que a gente não compreende. Então tem que ter fé, tem que acreditar que isso é real, que é verdade, e que nós estamos amparados e somos amados. Porque senão não tem sentido a gente estar nessa caminhada, se não é por uma causa muito maior, que é esse amor que a gente busca sentir e conhecer, né? No outro dia, eu estava pensando sobre fé, né? O que é fé? Né? Fé é acreditar. Eu acho que eu concluí que fé era mais do que acreditar. Fé é confiar que aquilo está certo. Confiar, eu acho que a palavra é essa, é confiar mesmo. É confiar, porque acreditar, eu acredito em Deus, mas eu não entendo Deus. Mas eu confio que tudo que Ele faz para mim está certo. Quando eu confio nisso, me lembro disso no momento de dificuldade, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque eu entendo que aquilo serve para mim para que eu possa aprender alguma coisa ou para me mostrar alguma coisa. Então, tem que confiar em Deus. Que tudo o que em nós ainda é imperfeito, pequeno e falho, deve ser aceito, acolhido e amado, para ser transformado. Porque assim, se a gente tem alguma imperfeição, mas a gente não acolhe essa imperfeição, não aceita essa imperfeição e não se ama mesmo sendo dessa forma, a gente não vai se transformar, porque aquilo vai derrubar a gente. Então a gente precisa primeiro aceitar que realmente é imperfeito, depois se acolher e no final se amar, porque senão não vai dar certo. Não é uma coisa fácil de se fazer, porque a gente é muito crítico com a gente mesmo. Mas nós precisamos treinar isso com a gente. E quando você fala se aceitar e se acolher, não é passar a mão na cabeça e falar assim, tá tudo bem, queridinho. Não é isso. É você perceber que você ainda é imperfeito. E é nisso que você precisa trabalhar. Enquanto tudo isso vai acontecendo, nossas portas para Jesus vão se abrindo. E ele então aliviará o nosso cansaço, restaurará as nossas forças, renovando o nosso caminho. Deixa Jesus te abençoar. Ou seja, quando a gente fizer tudo isso, né, nos momentos principalmente nos nossos momentos de desafio,
a gente vai sentir a presença de Jesus, a gente vai se sentir carregados, fortalecidos, e nós vamos ter mais força para vencer esses desafios que a gente vai enfrentar. É como se ele estivesse dizendo para a gente, né? Permita-se passar por essa experiência, por mais desafiadora que seja, porque ele está nos carregando no colo, está nos protegendo, por mais que aquilo seja desafiador. É. Se Quando as pessoas Jesus, falam para mim, você não está com medo da cirurgia? Eu falei, não. Eu estou mais insatisfeita com a minha situação agora, de dor, né? Eu falei, eu tenho dor 24 horas. Eu falei, não, a cirurgia é o caminho para eu ficar boa, né? Para eu diminuir. Eu estou encarando isso. Que corte vai doer, que vai. Não, eu tô encarando assim. É a ponte que eu tenho que passar. Só que eu não vou passar por ela sozinha. uhum, é isso aí, é isso aí. Muito bem, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? O que vocês acharam dessa página de hoje? Muito bom. Tá bom. Eu dei risada porque eu ia falar, olha, olha, olha. Tra- travou o monitor. Travou muito. Bom, gente, eu acho que de tudo aquilo que a gente viu hoje, né, a principal, acho que as principais lições que a gente aprende é que nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, a gente não pode ter dúvida disso. E por estarmos crescendo, demonstra que nós somos imperfeitos. E Jesus veio aqui por causa dessas imperfeições, para nos ajudar a vencermos, a darmos esse passo, né? E nós precisamos confiar nisso. Estender as nossas mãos para Jesus quando a gente, todo momento, especialmente naqueles momentos em que a gente tiver grandes desafios na nossa vida. Confiar nele, confiar na espiritualidade que está sempre do nosso lado, sempre nos ajuda quando a gente pede ajuda. Sempre. Quando a gente pede ajuda de coração. Não é quando a gente pede ajuda porque não quer sofrer. Quando a gente pede ajuda de coração. Me ajude a passar por este momento. Porque o sofrimento, muitas vezes, é necessário para nos fazer movimentar. Para nos fazer Acordar, né? É isso aí. Tudo bem? Sincero? Certo? Porque essas páginas que nós estudamos na noite de hoje possam calar fundo ao nosso coração e permitir que nos lembremos que as dificuldades que enfrentamos não estamos sozinhos. Que nós temos Jesus e todos os seus trabalhadores ao nosso lado para nos ajudar a dar o passo. Nunca esquecendo também, embora eles nos ajudem, quem tem que dar o passo somos nós. Nós vamos aproveitando este momento e expandindo o nosso coração, doando tudo aquilo que temos dentro de bom dentro dele em forma de vibrações amorosas que nós direcionamos para o nosso planeta, envolvendo a cada coração que sofre, envolvendo a cada coração oprimido, envolvendo a cada coração fechado dentro de si mesmo. Que as nossas vibrações possam contribuir para a melhoria do ambiente do nosso planeta, deixando a psicosfera cada vez mais leve. Nós envolvemos o nosso país, mentalizando todas aquelas pessoas que detêm o poder no nosso país.
que elas possam usar as riquezas do nosso país, riquezas materiais e a riqueza do nosso povo, para transformar este país num país melhor, mais justo, que leva aqueles que mais necessitam os recursos necessários para o seu crescimento. Vibramos por todo o povo brasileiro, levando amor a seus corações, levando fortalecimento para que a luz de Jesus possa ser enxergada e trilhada por cada um. Nós vamos envolvendo o pingo de luz para que ele se fortaleça. E fortalecer o pingo de luz significa fortalecer todos aqueles que frequentam. Os ensinamentos de Jesus possam vibrar em nossa mente e em nosso coração. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando esta luz intensa que vem do alto, envolvendo todo o nosso lar, envolvendo aqueles que convivem com o nosso lar, convivem conosco no nosso lar. Que possamos manter esta luz durante todo o nosso dia, renovando durante as nossas orações. Pedimos a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco no acolhimento de amor desta noite, que nos ilumine. E agradecemos a eles pela oportunidade de refletirmos nos ensinamentos de Jesus. Possamos ter uma boa noite de sono e estarmos reunidos na próxima segunda-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.